Olá, meu nome é Flávio Milhomem e eu quero conversar com você a respeito de importante julgamento do Supremo Tribunal Federal, iniciado no último dia 5 de fevereiro de 2020 e que trata da análise dos termos interruptivos da prescrição. Julgamento importante porque traz a possibilidade de uniformização de entendimentos de turmas do próprio Supremo Tribunal Federal e também muito provavelmente importará na alteração do entendimento também do Superior Tribunal de Justiça. Então vamos ao que interessa, joga na tela batatinha. É isso aí, análise do HC 176473 no STF. Mas antes de nós começarmos a conversar acerca da prescrição e dos seus termos interruptivos, nos moldes do artigo 113 do Código Penal, é necessário que conversemos acerca de uma garantia constitucional. A garantia constitucional da duração razoável do processo. Embora o Estado exerça com exclusividade o poder-dever de aplicar pena em face do cometimento de uma conduta criminosa, a análise da responsabilidade penal do agente deve se dar de modo célere, sem, no entanto, deixar de lado as garantias constitucionais da ampla defesa e também do contraditório. Vamos ao texto constitucional. Joga na tela aí, batata. Olha lá. Artigo 5º, inciso 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Dessa maneira, o desenvolver de um procedimento apuratório de responsabilidade, por tempo que vai além do razoável, importa no reconhecimento de um constrangimento ao cidadão. E é nesse contexto que nós falamos em prescrição. A prescrição nada mais é do que uma limitação temporal do Estado para que exerça o seu poder-dever de punir. Vamos a ela? Joga na tela aí, batatinha. Olha lá, falando sobre a prescrição e o seu conceito. A prescrição é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Cuida-se de uma forma de limitação temporal do poder-dever do Estado de punir e visa, portanto, evitar a eternização do poder-dever de punir. É claro que decorre da soberania do Estado, da República Federativa do Brasil, a exclusividade na apenação de quem teve a sua responsabilidade penal reconhecida pelo devido processo legal. No entanto, existe uma limitação temporal à realização deste processo, deste procedimento necessário para a apuração da responsabilidade penal do agente. E a não observância dessa limitação temporal, que encontra previsão no artigo 109 do Código Penal e que tem como gabarito o máximo da pena prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, importará na extinção da punibilidade do agente. Afinal de contas, a prescrição é causa de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal. E nós continuamos a conversar a respeito dela. A prescrição, joga na tela aí, batatinha. Olha lá, vamos falar sobre os marcos interruptivos da prescrição que encontram previsão no artigo 117 do Código Penal. O texto legal é o seguinte: o curso da prescrição interrompe-se, inciso 1º, pelo recebimento da denúncia ou da queixa, inciso 2º, pela pronúncia, inciso 3º, pela decisão confirmatória da pronúncia, inciso 4º, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, inciso 5º, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e inciso 6º, pela reincidência. Vem cá comigo na 2, por gentileza, batatinha. Uma das justificativas da incidência da prescrição é a omissão no Estado, na realidade, em apurar a responsabilidade penal de quem é suspeito ou acusado da prática delitiva. E em face disso, corre o prazo prescricional entre termos que são identificados
prazos, datas que são identificadas como aquelas que importam na necessária atuação do Estado. Um termo interruptivo da prescrição significa que, uma vez verificado, o prazo prescricional ele volta a correr do zero. O marco prescricional, portanto, marco interruptivo, este previsto no artigo 117, faz com que haja uma renovação do prazo prescricional a partir da sua verificação. Assim, se entre a data do cometimento do fato e o efetivo recebimento da denúncia ou queixa não se verificara o prazo prescricional, esse prazo prescricional começará a contar do zero até que outro marco seja apresentado. No caso, a publicação da sentença condenatória, daquela que acolhe a pretensão punitiva do Estado. Mas nos interessa especificamente, em face da decisão recente do Supremo Tribunal Federal, a análise de um marco interruptivo próprio. Eu vou te mostrar agora. Joga na tela aí, Batatinha. Eu quero conversar com você especificamente acerca daquele marco interruptivo previsto no inciso 4º do artigo 117. Olha ele aqui, a setinha tá esquisita, mas serve para mostrar que é o inciso 4º. Não marca setinha não, marca bolinha. Então pronto, a bolinha tá aqui, ó, no inciso 4º. O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Vem cá comigo na 1, por gentileza, Batatinha. A doutrina entende que acórdão condenatório é tão somente aquele que dá provimento à pretensão punitiva do Estado a partir de recurso do Ministério Público contra a sentença absolutória. A outra opção seria o reconhecimento do acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo. É esse o embate que existe entre doutrina e jurisprudência, e é este o embate que muito provavelmente deixará de existir a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que já tem maioria no reconhecimento do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição. Ou seja, para o Supremo Tribunal Federal, na nossa realidade atual, contemporânea, aquele acórdão que confirma a sentença condenatória, ainda que diminua a pena que fora aplicada pela sentença do juiz de piso, é e deve ser interpretado como um marco interruptivo da prescrição, ou seja, renovando a contagem do prazo prescricional do zero. No entanto, essa opção, até então, não era uma interpretação, um entendimento uniforme, nem dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, e nem quando comparado com o Superior Tribunal de Justiça. E não existe melhor forma de nós identificarmos essa discrepância de interpretação da lei do que por meio de julgados que tratam de forma diferente de um mesmo fato. A questão do reconhecimento ou não do acórdão confirmatório como marco interruptivo da prescrição. Vamos lá? Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Muito bem, o plenário do STF, nesta última quarta-feira, dia 5 de fevereiro, no julgamento do HC 176473, em que se discute se a decisão que confirma a sentença condenatória constitui novo marco interruptivo da prescrição, reconheceu por 7 votos favoráveis a tese da interrupção do prazo de prescrição, e 2 votos que consideram que a decisão que confirma a condenação de primeiro grau ou diminui a pena imposta não interrompe o curso prescricional. Vem cá comigo na 2, Batatinha. Em suma, nós temos maioria, 7 ministros que votam a favor do reconhecimento do acórdão confirmatório de decisão condenatória como marco interruptivo, e 2 votos contrários até agora, votos do ministro Ricardo Lewandowski e voto do ministro Gilmar Mendes, que estão de acordo com a doutrina majoritária em direito penal, que não reconhece no acórdão confirmatório o marco interruptivo em face da impossibilidade de utilização da analogia para se estender ao acórdão confirmatório o mesmo efeito que se confere, por força de lei, ao acórdão condenatório. A explicação ou argumentação é de que o legislador não usa palavras que sejam palavras, digamos, que sobrem, palavras que estão ali por caráter meramente cosmético.
a interpretação deve ser uma interpretação literal e o acórdão condenatório deve ser interpretado simplesmente como aquele que reforma uma decisão absolutória e transforma, portanto, essa decisão em condenatória com o acolhimento da pretensão punitiva do Estado. Vamos ver mais o que fala a doutrina a respeito. Joga na tela aí, Batata. Boa, vamos nessa. Olha lá. De acordo com a doutrina, o acórdão condenatório não é aquele que confirma a condenação, mas sim o que modifica a sentença absolutória. A interposição de recurso não inaugura nova relação processual. Logo, não existem duas condenações no mesmo processo. Boa parte da doutrina sustenta a impossibilidade de adoção da teoria processualística civil de que o acórdão seria uma decisão que substitui o juízo de primeiro grau. Isso sob o argumento de que a interposição do recurso não inaugura nova relação processual penal e, assim, o acórdão que confirma a decisão condenatória tem caráter meramente declaratório. Aliás, essa é a tese adotada pelo ministro Gilmar Mendes, tese que vai ser apresentada para você agora, a fim de que você possa comparar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo menos de uma das turmas, e o entendimento que passa a imperar quando do encerramento do julgamento do HC, ao qual nós fazemos referência nesta nossa conversa. Então vamos à comparação da jurisprudência, que acredito ser a melhor forma de apresentação do caráter divergente da interpretação do Supremo Tribunal Federal e também encerrando do Superior Tribunal de Justiça. Então joga na tela aí, Batatinha, olha lá. Bom, vamos começar analisando o julgado de 2013 de relatoria do ministro Dias Toffoli, quando do julgamento do recurso extraordinário número 751.394 de Minas Gerais. Aliás, esse julgado é adotado pelo ministro Gilmar Mendes em decisão recente de 2019 para não conferir ao acórdão confirmatório da condenação o caráter de marco interruptivo da prescrição nos termos do artigo 117 do Código Penal. Vamos a ele, joga na tela. Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma a condenação ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da prescrição, pois sua natureza é declaratória, recurso extraordinário do qual não se conhece. Muito provavelmente, o ministro Dias Toffoli, não sei, é uma análise, um chute, vai reconhecer, juntamente com a maioria do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de utilização do acórdão confirmatório como marco interruptivo, é o chamado neoconstitucionalismo. E essa posição, ela passa a ser pautada a partir de um entendimento que já há algum tempo vem sendo trazido à Corte Suprema pelo ministro Alexandre de Moraes. Joga na tela aí, Batatinha, olha lá. Cuida-se do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, número 1188699 do Espírito Santo. E o julgado tem a seguinte redação. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No artigo 117 do Código Penal, que deve ser interpretado de forma sistemática, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram em cada inciso que o Estado não está inerte. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão confirmatório da decisão. Não há sistematicamente justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. Agravo regimental a que se nega provimento. Em suma, o argumento do ministro Alexandre de Moraes, e que nós vamos ver, é o argumento que imperou entre a maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC de Minas Gerais, é de que, com a confirmação da decisão condenatória, há uma demonstração de ausência de inércia do Estado, o que não justificaria, portanto,
o reconhecimento da prescrição como causa extintiva de punibilidade, ou, como o ministro Alexandre de Moraes utiliza, como impossibilidade de demonstração de inércia. Se o Estado age, confirma a decisão condenatória, ele não se manteve inerte e, portanto, não se deve extinguir a punibilidade com fundamento no artigo 117 do Código Penal. Esse é um entendimento que, ao final, prevalecerá. Temos 7 votos a favor quanto ao reconhecimento do acórdão confirmatório como marco interruptivo, temos 2 votos contrários, ou seja, 7-2, e temos a possibilidade de mais 2 votos que, caso adotem a mesma posição do ministro Gilmar Mendes e do ministro Ricardo Lewandowski, ainda ficarão em minoria em desvantagem em relação à maioria de 7 ministros. Portanto, a decisão possível, na situação mais favorável, seria o resultado do julgamento por 7-4, o que ensejaria o reconhecimento ao final e ao cabo do acórdão confirmatório como marco interruptivo, contrariando, portanto, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além, obviamente, da interpretação da doutrina. Eu quero mostrar como o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente de 2019, abordou o tema. Joga na tela aí, Batatinha. Olha lá. Cuida-se da análise do agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus número 505/906 de São Paulo, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, julgado na 6ª turma em agosto de 2019. Está lá marcado em amarelo para você não esquecer. Tribunal de origem que considera o acórdão confirmatório como marco interruptivo, divergindo da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Assim, o ministro Sebastião, já na ementa, deixa clara que a posição do Superior Tribunal de Justiça é a do não reconhecimento do acórdão confirmatório como marco interruptivo. Marco interruptivo seria tão somente o acórdão condenatório, aquele que reforma a sentença absolutória. Beleza? Joga na tela aí. Olha lá. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. O trânsito em julgado decorrente da inércia da defesa impede que o STJ reforme o acórdão, ainda que em sede do writ, notadamente pela falta de competência para promover a revisão. Por conseguinte, cabe ao juízo da execução analisar a ocorrência da prescrição, desconsiderando o acórdão da condenação, o acórdão confirmatório da condenação, como marco interruptivo. Eu vou até me valer aqui da nossa canetinha chamadora de atenção para marcar também esse último ponto, para que você não se esqueça, desconsiderando o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo, agravo regimental improvido. Vem cá comigo, por gentileza, na Batatinha. Você então teve condições de analisar um panorama da interpretação jurisprudencial acerca do artigo 117 e se dá conta que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento iniciado no último dia 5 de fevereiro, se pautou pela maioria dos seus membros, já se pode antecipar esse resultado, pela interpretação de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória, ainda que acolha a apelação da defesa para diminuir, por exemplo, a pena, mas mantendo a sentença condenatória, deve ser interpretado como marco interruptivo da prescrição. Assim, com a sessão de julgamento, onde proferido o acórdão, interrompe-se o prazo de contagem da prescrição, que deve ser reiniciado do início, ou seja, o prazo deve ser contado do zero. Acredito, a busca pela eficiência, pela diminuição da sensação de impunidade, pela utilização do direito penal como uma forma eficaz de dissuasão da prática de condutas delitivas, tenha pautado a interpretação, a recente interpretação do Supremo Tribunal Federal. Espero que você tenha gostado, traga sugestões de temas e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, @prof.flaviomilhomem, e nem de se inscrever no canal do professor Flávio Milhomem no YouTube. Vai lá, você vai gostar. Até a próxima, valeu!